ative o sininho, Isso. né? Precisamos de vocês, hein? Ajuda a gente. E com vocês hoje, a nossa convidada de peso. Quem é, Eliane? Vamos lá. Nossa convidada, que temos a honra de receber hoje aqui, ela é pedagoga, ela é pós-graduada em neuropsicopedagogia clínica e institucional, ela é psicoterapeuta integrada e não para por aí, tem mais. Ela está cursando psicologia e terapia ABA, ela dá palestras, mentorias para neuropsicopedagogos, ela faz estimulação e reabilitação cognitiva de todas as faixas etárias, ela dá orientação às famílias típicas e atípicas, ela é experiente no atendimento a autistas, TDAH, depressão, ansiedade, entre outros. Gente, é muita coisa. Muita coisa. Com vocês, temos a honra de receber aqui hoje, gente, quem? Edilene! Obrigada. Prazer, Edilene, que bom receber você aqui. Obrigada. Fiquei enrolada. Fica à vontade. Extenso o currículo. Obrigada. Fica à vontade. Edilene, conta pra gente o que exatamente faz um neuropsicopedagogo clínico? Então, a neuropsicopedagogia clínica é uma ciência transdisciplinar, né, que tem aí os viés da pedagogia, da neurociência, da psicologia também cognitiva, e a gente atua na intervenção ou na avaliação né? Porque o neuropsicopedagogo clínico ele pode tanto fazer a avaliação de transtornos relacionados à aprendizagem, com os testes que não são restritos, são abertos à área da educação, inclusive, também. E também podemos, a partir desses testes, traçar a intervenção. Ou tem os profissionais que, assim como eu, optam por trabalhar apenas na intervenção. No meu caso, as crianças ou adultos que já vêm com o laudo. E os que vêm para mim com suspeitas, e eu falo que eu não faço avaliação, mas os pais, não, eu gostaria que ele passasse por seu olhar criterioso e tal. Então, eu acompanho, faço algumas primeiras sessões, geralmente de um mês, que equivale a 4 sessões, porque geralmente eles vão para fazer uma sessão semanal. E daí eu vou observando, baseado na anamnese, eu sempre inicio com a anamnese, se tratar de menores de idade, com os responsáveis ou os pais, né? Porque nem sempre os responsáveis são os pais. E aí, após essa anamnese, a gente começa as intervenções baseadas nos relatos do pai, ou da mãe, ou do responsável. E aí, conforme a gente vai percebendo as demandas, aí eu vou fazendo minhas anotações, e aí eu faço o encaminhamento para avaliação e para os profissionais que eu observar que sejam necessários. Ou se não, a criança não apresenta, o adolescente, nenhum traço, assim, que seja uma questão de avaliação, né, que represente um possível transtorno, então a gente também vê a questão familiar, como que está a rotina do sono, a alimentação, a atividade física, porque nós somos integrativos, né, por isso que eu fiz esse curso de extensão de psicoterapia integrativa, porque não tem como você olhar para uma criança e achar que porque ela está hiperativa, por exemplo, ela é um TDAH. Isso não pode acontecer. Você tem que analisar todo o contexto em que essa criança, adolescente, até mesmo nós adultos, estamos inseridos. Porque a depender do contexto, nós vamos ter ali sinais, características que simulam um transtorno. E que nem por isso seja de fato um transtorno. Perfeito. É isso aí, perfeito. Por isso que tem muito laudo errado por aí, né? Pois é. Vamos lá, vamos continuar com as perguntas. Quais são as queixas mais comuns que você recebe lá no seu consultório? Não vale dizer a consulta é cara ou a consulta é barata, não. Outras queixas. Então, as queixas que eu mais recebo, mais comuns, quando se trata de menor de idade, são dificuldades na aprendizagem, desinteresse pela escola, dificuldades no comportamento, desobediência em casa aos pais, dificuldade em aceitar rotinas, mudanças, dificuldades na socialização. Esse é o maior público que eu recebo. Suspeitas de autista, de TDAH, e aí vem para mim, geralmente essa a principal demanda. Ok. E como você realiza o processo de avaliação neuropsicopedagógica? Então, quando a criança chega para mim, ou o menor, né, primeiro já tenho feito a anamnese com os pais, como eu falei anteriormente. Então, quando a pessoa me procura, eu tenho que saber a faixa etária da criança e do adolescente. Então, a gente vai fazer uma anamnese baseado com as perguntas, baseado na faixa etária. E aí, a gente faz uma investigação de como foi a gestação daquela criança, como que foram os primeiros dias. Dentro da anamnese, é uma anamnese de 5 a 6 páginas. Fora essa anamnese, eu ainda investigo com outro contexto. A alimentação atual, a socialização. E aí, dependendo do contexto, eu visito a escola, converso com os professores. Então, feito tudo isso,
eu traço a intervenção. Se eu perceber que tem ali sinais de transtornos, eu encaminho para uma avaliação neuropsicológica, que eu trabalho sempre com a equipe, não atuo sozinha, porque eu não sou neuropsicóloga, não sou pediatra, não sou cada profissional ele tem a sua atuação. Então, eu não posso pegar demandas que eu observo que eu não dou conta e querer atuar sozinha. Até porque, se trata de uma criança, adolescente ou adulto que seja, como, por exemplo, um transtorno de neurodesenvolvimento, um transtorno neurobiológico, é uma equipe que tem que fazer parte. Então, quando eu observo que essa demanda ultrapassa a minha atuação, então eu faço o encaminhamento. A chance Isso de ter mesmo, diagnóstico errado é bem pequena desse jeito, né? Com essa equipe, você né? diminui, você tem que reduzir todas as possibilidades de que não seja algo ali da rotina da criança ou do adolescente, às vezes até mesmo adulto, porque a gente foca nessa questão da infância, né? Mas se a gente está falando aí de um transtorno neurobiológico, neurodesenvolvimento, como é o caso do autismo, TDAH, deficiência intelectual, déficit cognitivo, isso vai acompanhar por toda a vida. Então, assim, a gente tem que ver toda essa questão ambiental e mesmo que ela tenha o diagnóstico, mesmo que a pessoa já venha, ou criança, adulto, já venha com um laudo, a gente tem que, na anamnese, fazer a anamnese para entender esse contexto que está inserido. Porque até mesmo a pessoa com transtorno, ele pode ter regressão de habilidades por conta do ambiente, alimentação, falta de atividade física, sono prejudicado, né? É todo esse contexto que a gente tem que analisar sempre, sempre. Nunca se avalia de uma forma. Que interfere diretamente no processo, no comportamento, né, da criança, né? Às vezes está com um distúrbio nessa rotina diária que está afetando um comportamento que não necessariamente possa ser um transtorno, né? Exatamente. Me diz uma coisa, quais são os transtornos de aprendizagem que você identifica? Então, pelo CID, né, o transtorno de aprendizagem com prejuízo, o CID tem o transtorno de aprendizagem, aí dentro dos transtornos de aprendizagem você tem com prejuízos no português, aí seria a dislexia, com prejuízos na matemática, ou no raciocínio lógico matemático, que seria a descalculia, e assim sucessivamente. Mas esses são os mais comuns. Aí você perguntou como... quais são os principais transtornos? Os principais são esses. Descalculia e dislexia. Transtornos de aprendizagem, com prejuízo no português, na matemática. Isso aí, perfeito. E aí eu vou emendar a pergunta te perguntando o seguinte: como que a neuropsicopedagoga ou psicopedagogia pode ajudar, auxiliar essas crianças que têm o déficit de atenção, né, a hiperatividade? De que maneira vocês conseguem ajudar? Então, a gente vai trabalhar sempre nos prejuízos das funções executivas, os prejuízos da cognição, que geralmente, quem vem com TDAH, autismo, tem esses prejuízos. Se vem para estimulação cognitiva, geralmente não vem por prevenção, vem porque já está com prejuízo. Eu nunca recebi até hoje nenhum, Edilene, a gente está procurando que a gente quer prevenir, né, dificuldades. Não, já vem com prejuízo.